Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo, que volta a campo nesse domingo, jogando fora de casa contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Classificado para as quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo tem interesse em Alanzinho. Esse nome vive sendo especulado no São Paulo. E nas últimas horas, mais uma vez, nas redes sociais, colocaram ele como alguém próximo do tricolor. O que eu fiz antes de gravar esse vídeo? Conversei com um dirigente importante do departamento de futebol do São Paulo. Abre aspas para a fonte, não é um nome que está na nossa pauta. Jogador livre, 26 anos de idade, 4 temporadas no Moreirense, último ano de 34 jogos, 5 gols e 5 assistências. Mas o São Paulo entende que ele acrescentaria pouco. E toda essa especulação não passa de uma cortina de fumaça. Você sabe se plantada por gente do staff dele ou por jornalistas que querem ganhar clique. O São Paulo assegura que o Alanzinho não faz parte dos planos. Tricolor que não descarta contratar mais jogadores, mas que nesse momento está focado nas Copas. A classificação contra o Bolívar foi fundamental. São Paulo, que já havia sido eliminado da Copa do Brasil, não poderia ficar de fora também da Sul-Americana. E venceu na noite dessa terça-feira, com o Morumbi diante de 42 mil pessoas, o Bolívar por 3-1. Classificação que assegura 3.700.000 reais e dá direito ao São Paulo de enfrentar o Boca Juniors, partidas nos dias 8 e 17 de setembro, com decisão no Morumbi. Luciano abriu o placar, o Bolívar empatou, o Caleri de pênalti fez 2-1 e o Sabino, já no finalzinho, marcou de cabeça o 3-1. São Paulo voltou a vencer depois de 6 jogos ou quase 3 meses. A última vitória havia sido em 26 de maio contra o Boston River. Agora, o Leonardo Felipe, ele fala o seguinte, ó, Versa, não é simples encaixar Arthur, Marcos Antônio, Luciano e Caleri. Com o Lucas era mais fácil, pois ele conseguia jogar tanto por dentro como pelos lados. O Arthur é um jogador que no Bragantino, e na carreira toda ele foi um 10 que foi pro lado do campo, mais um desse. Ele sabe jogar por dentro. Pode. Como o Lucas também, né? Só que o Dorival não me parece ser um cara que goste desse sistema que o Crespo fez funcionar de uma forma... O Lucas e o Arthur não são idênticos, um é canhoto, outro é destro, mas eles têm características semelhantes nesse aspecto. Sim. Para ele fazer o time do Crespo, que eu nunca acho que ele vai fazer, ele teria que colocar, vai lá, Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilha, Arthur fechando o Losango, Luciano e Caleri. Isso sobrecarrega os laterais, né? E o Lucas Ramon e o... Aí qual seria o esquerdo? O Wendel, o Iago. Com linha de 3 eu prefiro o Wendel. Ou você, como o Facini falou, você tira o Arthur e coloca um terceiro zagueiro ou um terceiro volante mais aspecto. E aí solta os alas de vez para ajudar. Tem uma questão aqui, o Marcos Antônio é tão curioso, né? Ele como a gente conversava ontem, ele é um jogador que não desarma e não finaliza. Então é um jogador muito específico. Quando tem o Bobadilha, isso tem uma compensação, porque o Bobadilha finaliza bem. Se você não tem o Bobadilha e não tem o Arthur, aí você só tem um jogador para finalizar, que é o Luciano. Aí não dá. Aí fica tudo no Luciano. Você precisa ter alguma outra alternativa, sobretudo quando você joga em casa, de finalização. Por isso que o São Paulo é um time tão limitado, você entende? Não é uma depreciação, é só uma apreciação. O São Paulo tem um finalizador com o pé e um com a cabeça. Sim. O Luciano com o pé e o Caleri com a cabeça. É assim que é. Há algum tempo, aliás. Então, assim, o que não pode fazer é tirar os dois de dentro da área. Aliás, o Luciano, Então, a partir daí o você Luciano constrói ficava o time. fora da área, inclusive em escanteio, né? Estranho, né? A partir daí você constrói o time. Mas a Entendeu? impressão O Marcos que eu Antônio tenho... é o tempero da comida. Sim, Ele sim. não é o ingrediente principal. A impressão que eu tenho de fora é que fisicamente o São Paulo revigorou bem. Aquela coisa de um time mais... ele não suporta, ou é lento, ou não está aguentando muito o segundo tempo. O Newton, cara, o cara é um armário fisicamente, assim, é muito forte. Aí você tem lá o lateral novo, o zagueiro mesmo parece ter uma situação física muito boa. Eu acho que é um time hoje mais físico do que era, sei lá, há
alguns meses atrás, foi com esses caras que chegaram aí. Vamos começar já largando uma informação exclusiva. O goleiro Young e a negociação com o Portimonense melou. Tava tudo acertado, o São Paulo já tinha liberado o atleta, o São Paulo não foi nenhum empecilho nessa negociação, só que houve uma divergência do staff do jogador com o Portimonense no que se diz respeito ali de uma mudança que teve ali em alguns valores, algumas condições do negócio ali no momento da assinatura. O Young ele é agenciado pelo Wagner Ribeiro, e agora o Wagner Ribeiro vai tentar ali alguma outra operação no mercado da bola. O Young estava praticamente certo, estava só aguardando realmente para realizar os exames médicos lá no Portimonense, se eu não me engano a cidade é Portimão, mas esse negócio ainda não aconteceu. Até o pessoal do Young fala, ó, não descarta totalmente, porque, aliás, perdão, falaram para eu descartar, mas que eles podem reaver, porque ainda tem janela, tem questões a serem feitas, então pode ter alguma reviravolta, mas hoje realmente as partes já não conversam mais sobre essa possibilidade do goleiro Young acabar indo para o Portimonense, e com isso ele acabou voltando. Ele também faz parte daquele quarteto que vai para Cotia, então o Young vai treinar em Cotia, tá? Pelo menos até o final dessa semana. Ele treina em Cotia, vai ficar por lá, e aí a expectativa agora é de fato, ele encontrar um novo destino. Até não me descartaram a possibilidade de uma rescisão, né? O São Paulo até tinha acordado, ó, você vai para o Portimonense e a gente fica com 20%. Aí agora o São Paulo também não descarta apenas uma rescisão simples mesmo pelo atleta, tá? Então, ó, você tem contrato até dezembro, a gente faz o bem bolado, o que a gente te deve, pô, vamos acertar esse valor, qualquer coisa, a gente até alonga essa dívida que a gente tem com você, e aí fica tudo elas por elas. Então essa situação do goleiro Young tá de volta, não foi em definitivo para o Portimonense. Quero saber de você nos comentários, né? Até vi uma galera, quando a gente trouxe essa informação exclusiva nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de membros, a galera falou, né, para dar uma chance, talvez para o Young, enfim, quero saber de vocês o que vocês acham de toda essa situação, tá? Aproveitando para trazer um pouquinho mais de informações, o quarteto que foi mandado para Cotia, que na verdade é quinteto agora, né, já contando com o Young, Matheus Belém, o Luan, o Cédric Soares e... Calma aí, Matheus Belém, o Luan, o Cédric Soares e o Mike. Bom, a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho cada um deles. Basicamente, os 4 foram mandados para Cotia porque eles estavam treinando separados do grupo. E aí, o que me explicaram é de que o Super CT, ele tem 3 campos, tá? Só que nessa temporada, eles acabaram utilizando mais 2 campos, porque sempre tinha algum problema com o terceiro campo. Antes da pausa da Copa do Mundo, era a reforma no campo 3, né? Uma reforma que durou um bom tempo, ali, aquela reforma do gramado, então foi feito toda uma reforma, foram obras ali fortes na região, colocaram o gramado do estádio do Morumbi e tudo mais. E aí agora teve até um problema de uma praga que teve ali no campo, então eles tiveram que também fazer uma remodelagem de um dos campos. Então, por conta disso, o São Paulo teve apenas 2 campos para poder trabalhar. E aí a alegação é que isso prejudicava bastante o gramado, né? Porque imagina, você treinava de manhã os atletas profissionais, os atletas que fazem parte do grupo, e aí depois os jogadores que não faziam parte do grupo treinavam em separado no mesmo campo. Então você exigia desse campo o dobrado, né? O trabalho dobrado. Então, para você até fazer essa recuperação do gramado, era ruim, e você não tendo um bom gramado no CET, no seu campo de centro de treinamento, você acaba podendo prejudicar também a saúde dos atletas, né? Você pode acabar aumentando o risco de lesão. E aí, por conta disso, o São Paulo entendeu que era melhor, então, levar essa galera para Cotia, e não é abandonar os caras em Cotia. Foi uma decisão estratégica, inclusive, todos os dias dos treinamentos deles vão membros da comissão técnica para lá, toda a parte do departamento de fisioterapia, se os caras precisarem. Então, eles não utilizam de profissionais de Cotia, eles continuam utilizando de profissionais do clube profissional do São Paulo, e eles vão sempre para lá para poder fazer esse treinamento. Então, basicamente, é o mesmo treino que eles têm na Barra Funda, só que o local será Cotia. Tudo começou até segunda-feira. Não está descartada a possibilidade deles só trabalharem essa semana e acabarem retornando, tá? Mas não para o CT, por conta dessa mudança que eles vão fazer no gramado. Eles vão definir, ó, eles vão treinar neste gramado e esses 2 outros campos vão ser para o elenco que faz parte dos planos do Dorival Júnior, tá? O São Paulo, ele busca um 10 e um centroavante. Quando eu falo busca, eu vou até me corrigir,
é um monitoramento, uma observação de mercado. O Dorival, ele entende que dá para ir com o time que tem, que dá para levar. Mas que sempre que vierem reforços, o Dorival não é um cara do sentido de tipo, poxa, não quero reforço, não quero esse reforço não. Obrigadão por tudo. Não, o treinador, e isso em sua maioria, né? A maioria dos treinadores, pô, reforço, então vem, traz aí, então tá bom, vamos ver aqui se vai dar certo. Então o Dorival não vai ser alguém que vai barrar reforço, tá? Só que é muito uma idealização do Rafinha, um feeling do Rafinha, uma vontade do Rafinha de falar, poxa, esse time precisa de um 10. Esse time tem que ter um 10. O Rafinha, ele trabalha, ele gosta, assim, de uma filosofia de futebol do Rafinha. Ele gosta de um 10. Ele entende que um time precisa ter um 10. Ele jogou com vários 10 na carreira. Tá? Inclusive, ele adorava o Rames Rodrigues, ele foi um dos defensores do Rames Rodrigues dentro do grupo, comprou brigas do Rames Rodrigues dentro do grupo. Então, como conceito, o Rafinha entende que um camisa 10 é crucial de você ter num plantel. E o Dorival foi sendo convencido sobre isso, né? Por mais que ele entende que o André pode fazer a função, que o Cauli pode fazer a função, que o Pedro Ferreira pode fazer a função, ele meio que cedeu, Rafinha, se você conseguir alguém interessante, beleza, a gente traz aqui, a gente analisa e tá tudo certo. Só que não é uma vontade do Dorival, não é um desejo do Dorival, não é algo que o Dorival chega e fala, não, eu quero sim o 10, pode trazer. Então é muito mais uma questão do Rafinha entender. É óbvio que isso conta com a permissão, entre aspas, também do Dorival, né? Não é uma briga entre eles, né? Eu só tô trazendo para vocês que um não descarta, fala tipo, pô, beleza, se vier tá bom, e o outro sim que tem uma grande vontade de ter esse 10. Então por isso que o São Paulo tá monitorando o mercado, tá em busca, talvez, monitorando, vendo possibilidades, vendo situações, para de fato ver a viabilidade de trazer esse 10. E aí por isso que começam a pipocar o nome de Alan Guimarães, começa a pipocar o nome de Coutinho, o pessoal já pergunta sobre Quinteiro, mas o Quinteiro foi para o Medellín. Então o São Paulo já, quando vem essa notícia, quando a gente noticia que o São Paulo quer alguém da posição, cara, o telefone do Rafinha não para de tocar, todo mundo começa a sugerir nomes, a ter opções, a falar que pode trazer esse e aquilo, mas o São Paulo está começando a observar essa situação. Então eu não descartaria a possibilidade do São Paulo não contratar ninguém, mas o São Paulo sim, até o final da janela, vai observar essa função de 10 e também até de um centroavante, mas desde que seja uma boa oportunidade de mercado. Fechou? Vamos fazer uma informação exclusiva sobre o Enzo Dias. O Enzo Dias não faz parte dos atletas que foram para Cotia. O Enzo Dias hoje, a situação dele é a seguinte. O Enzo Dias, ele está treinando com o grupo, tá? Só que, ao mesmo tempo, não. Eu vou explicar, é complexo, eu sei. O Enzo Dias, ele faz academia, ele faz aquecimento com os atletas, mas quando vai para a questão tática, ele é sempre colocado de lado, porque ele não faz parte. Então, ele tá com o grupo, mas ao mesmo tempo não tá. Mas é só para vocês entenderem uma situação diferente de Cédric, Belém, dos outros jogadores que foram mandados para Cotia. O Enzo Dias continua no Super CT. Até do que me passaram essa semana, ele ficou mais na parte interna. Reclamou de novo de dores, né? Reclamou de dores, e aí ficou mais na parte interna realmente. Mas o Enzo Dias continua trabalhando normalmente com o grupo, entre aspas, esse normalmente, como eu trouxe, e aí tá aguardando o seu destino, né? Até do que é passado. Tá, ele tá treinando lá e tudo, e foram bem sinceros comigo, ó, ele não faz parte do grupo, não faz parte do grupo, tá treinando lá sim, mas assim, não é alguém que a gente quer contar. É óbvio, né? Se fechar a janela e ele ficar, vai continuar esse cenário. Ele vai treinar com o grupo, mas não vai ser relacionado para os jogos, a não ser que tenha alguma reviravolta ali, uma conversa que ele peça desculpas para o Dorival e queira mostrar serviço. E aí, óbvio que o Dorival, do jeito que ele é, de sempre perdoar atleta, de sempre querer abraçar atleta, ele pode acabar topando essa questão, mas hoje, fato é que o Enzo Dias está nessa situação e o São Paulo entende que ele tem que ser negociado e deve ser negociado nesta janela de transferências, tá? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo, que agora começa sua preparação de olho no jogo desse domingo, dessa vez fora de casa contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. Mas um jogo muito difícil, mas importantíssimo. E esse sim o São Paulo tem que tentar buscar os 3 pontos, mesmo jogando fora de casa.
porque no momento a Chapecoense é a última do Campeonato Brasileiro e nos últimos 9 jogos do Brasileirão, nenhuma vitória do São Paulo, com 5 derrotas e 4 empates. Ou seja, se o tricolor realmente quer sair de perto do Z4, tem que vencer esse jogo de qualquer jeito. E agora vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após o fim de mais uma rodada. O Palmeiras segue em primeiro com 48 pontos. Agora em segundo aparece o Flamengo com 45, só que com um jogo a menos. Em terceiro, o Atlético Paranaense com 41. Em quarto, o Fluminense com 38. Em quinto, o Cruzeiro com 36. Em sexto, o Bahia com 34. Em sétimo, o Bragantino. Em oitavo, o Atlético Mineiro. Em nono, o Corinthians. Os três com 32 pontos. Em décimo, aparece o Coritiba com 31. Em 11º, o Botafogo com 30. Em 12º, o Vitória com 29. Em 13º, o São Paulo com 27. Em 22 jogos, o São Paulo empatou 6, venceu 7 e perdeu 9. Em 14º, o Santos. Em 15º, o Grêmio, os dois com 25 pontos. Em 16º, o Internacional com 24. Em 17º, e abrindo a zona de rebaixamento, o Mirassol. Em 18º, o Remo, os dois com 23 pontos. Em 19º, o Vasco com 22. Em última, a Chapecoense com apenas 11 pontos. Então, esse jogo de domingo, o São Paulo tem que tentar vencer de qualquer jeito, porque no momento está apenas 4 pontos à frente do Mirassol, que abre o Z4. Então, a última vitória do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro aconteceu no sábado, dia 25 de abril. De lá para cá, empatou contra o Bahia, perdeu para o Corinthians, perdeu para o Fluminense, empatou contra o Botafogo, perdeu para o Remo, perdeu para o Atlético Paranaense, empatou contra o Flamengo, perdeu para o Grêmio e agora empatou contra o Coritiba. Então vamos torcer para o São Paulo quebrar essa sequência e vencer a Chapecoense nesse domingo. E nesse final de ano vamos conhecer o novo presidente do São Paulo. Eu só espero que quem vencer mostre mais trabalho e não faça como fez o Júlio Casares, só com um discurso bonitinho. Ah não, vamos diminuir a dívida do clube, vamos fazer um São Paulo do futuro, que não sei o quê. E no final, dobrou a dívida do São Paulo. Isso não pode acontecer novamente. Então, que nem eu sempre falo aqui no canal, tem que investir mais na base, ou tentar trazer jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo. Se der certo, compra o jogador, porque esses jogadores que chegam jovens, ou jogadores da base, se destacam no time, depois o São Paulo revende, né, galera? Agora esses veteranos, nem revender o São Paulo consegue. Fica trazendo vários jogadores veteranos para o elenco, que chega livre no mercado, beleza, mas ganha um alto salário, direito de imagens, mais luvas, e no final não compensa, porque só fica machucado e os que jogam não decidem. Isso precisa mudar urgentemente. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!